Já vamos começar com o factual aqui, né? O novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, tomou posse hoje em uma cerimônia repleta de personalidades e no seu primeiro discurso disse que o Ministério Público é corresponsável pela preservação da democracia no país. Já quero saber de você, Nelsinho, como você avalia esse discurso inicial de Paulo Gonet, que disse também que quer fugir dos holofotes? Olha, Cine, eu acompanhei o discurso do Paulo Gonet na sua posse hoje e um discurso republicano, um discurso moderado, comedido e falou que a cartilha manda. Preservação da democracia, o papel institucional do Ministério Público e, se for de fato assim, é de fato também o que a população espera. O Ministério Público se envolveu em muitas polêmicas nos últimos anos todos e é importante que este órgão, que não é poder moderador, que não é sequer poder, mas é um órgão totalmente independente, sirva exatamente à sua finalidade, que é ser fiscal da lei, dono da ação penal e, claro, guardião também dos princípios que regem o nosso Estado democrático, a nossa democracia. Se o discurso for colocado em prática, de fato, a gente vai ter o Brasil no caminho do que se espera, em especial de harmonia entre os entes que deixam de pé a nossa República. Luiz Felipe Dávila já está conosco também. Bem-vindo, meu amigo. Que bom tê-lo aqui nesta segunda-feira e durante o plantão de Natal. Já quero até lançar para você, então, como você avalia esse que deve ser o presente e o futuro do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República em comparação com o que a gente assistiu nos últimos anos. Que grande diferença você pode enxergar e trazer aqui para a nossa audiência? Bom, primeiro, boa tarde, Evandro, boa tarde, Segre, e Nelson Kobayashi, muito bem-vindo aqui ao nosso 3 em 1 e à nossa audiência. Olha, eu concordo com o que o Nelson acabou de falar. A coisa mais importante no discurso de Gonet é um tom de volta à normalidade. Normalidade do Procurador-Geral da República, trazendo a serenidade, a imparcialidade, que é preciso nesse órgão de Estado, que durante muito tempo foi subserviente à presidência da República no tempo de Augusto Aras e teve um ativismo desastroso no tempo de Janot. Então é muito bom ver o novo procurador assumindo uma posição de uma pessoa que zela pela instituição, traz de volta a normalidade. Preocupante é o discurso do presidente Lula, querendo sempre agora enquadrar a Procuradoria-Geral como se a Procuradoria-Geral fosse responsável pelas injustiças, entre aspas, do passado. Por exemplo, como foi o caso da descoberta de Lava Jato e todos os escândalos de Lava Jato que acabaram colocando várias pessoas na cadeia, inclusive ele. Então, é uma posição ainda de que acha que a Procuradoria-Geral da República tem que ter um papel quase que revanchista, assim, que é uma coisa que preocupa. Mas a serenidade de Paulo Gonet é um sinal extremamente positivo que a PGR vai voltar a ser um lugar equilibrado, focado na defesa dos interesses do Estado e traz de volta uma normalidade que há muito tempo nós não víamos na Procuradoria-Geral da República. Vira e mexe, vocês citam o Rodrigo Janot aqui, né, Gustavo Segre? E ele estava lá assistindo também a posse de Gonet. As comparações são inevitáveis no seu ponto de vista? São, mas já foi. Janot faz parte do passado, Gonet faz parte do futuro. Exatamente. Então me parece que não tem muito sentido fazer comparações. Eu não ouvi nenhum discurso de nenhuma autoridade que seja contrário ao que os que assistem esperassem ouvir. Então, não vejo que seja fora da prática ou da realidade um discurso que era previsível. A corresponsabilidade da democracia, Evandro, me parece que todos nós somos corresponsáveis, ou melhor, eu trocaria, diria que somos todos participantes necessários da democracia. Não sei se a corresponsabilidade é a palavra que é válida, mas eu gostei de uma questão, vou estar fora dos holofotes, lembrando que uma das características do poder judicial, em termos dos 3 poderes que linkam a República, é a invisibilidade. E nada melhor que seja invisível e que possa fazer o seu trabalho com competência. Vamos falar um pouquinho com o Bruno Pinheiro, nosso repórter, que vai trazer informações também em bastidores aí dessa posse de Paulo Gonet. E aí, Bruno Pinheiro, o que você conta nessa segunda-feira de plantão aqui, já nos preparando para o Natal, mas com os bastidores a todo vapor aí em Brasília? Bem-vindo.
E estaremos juntos até dia 25, viu, Evandro? Que honra dividir este plantão com você, com a nossa audiência. Sempre uma honra, uma alegria e uma satisfação. Vamos lá, uma posse, então, muito importante que reuniu várias autoridades e uma agenda rápida, na verdade, né? Na última semana foi aprovado aqui no Senado Federal e hoje o substituto de Augusto Aras assumiu, então, ali ao lado de diversos nomes, ex-presidentes e também do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também acompanhou e fez um discurso. Mas o novo representante do Ministério Público fez um discurso voltando a falar que é importante reviver na instituição os altos valores constitucionais e voltou a fazer um amplo discurso sobre ser o guardião também da democracia. Vamos rever como foi esta fala durante a cerimônia de hoje, um pouco mais cedo aqui na capital federal. No nosso agir técnico, não buscamos palco nem holofote, mas com destemor, havemos de ser fiéis e completos ao que nos delega o Constituinte e nos outorga o legislador democrático. Devemos ser inabaláveis diante dos ataques dos interesses contrariados e constantes diante da efervescência das opiniões ligeiras. Devemos, sobretudo, ter a audácia de sermos bons e justos e corretos. A gente relembra que ambos os indicados são ali indicações do presidente Lula, que fizeram uma campanha gigante aqui no Senado Federal, na verdade, visitando vários senadores e hoje, então, tomando posse ao lado do presidente Lula. E ele aproveitou e fez também um discurso. No discurso do presidente da República, ele chegou a falar que é importante evitar o que ele chamou de acusações levianas. Vamos rever então o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta cerimônia de hoje, também hoje um pouco mais cedo. Que um procurador não pode se submeter a um presidente da República, não pode se submeter a um presidente da Câmara, não pode se submeter ao presidente do Senado, não pode se submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode se submeter a manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão. A única coisa que eu peço a você, em nome do que você representará daqui para frente na história desse país, é que você só tenha uma preocupação: fazer com que a verdade, e somente a verdade, prevaleça acima de qualquer outro interesse. E aí, Evandro, hoje cheguei a conversar com alguns nomes ainda nesta segunda-feira sobre esse indicado, se era o que Lula esperava de fato. O que eu vi foi justamente o seguinte, que houve uma enrola ali até indicar o substituto de Augusto Aras. É que Lula estava analisando diversos nomes que foram indicados e não tinha uma certa afinidade com os nomes que foram apresentados a Lula. Ele ouviu um por um, de forma individual, para tentar entender a história também e qual seria o comportamento do indicado e que não entre em rota de colisão com os interesses do Palácio do Planalto. E chegaram a me citar o exemplo de Augusto Aras, que naquela época, a oposição chegou a ser chamado de engavetador geral da República e que isso não acontecesse durante a gestão do indicado. Então, existe uma ampla expectativa sobre esse indicado e de que forma que vai levar estas investigações ou assuntos quando envolve ali interesse ou até mesmo a conduta do presidente da República. A indicação aconteceu, aceito no Senado Federal. A posse hoje, a partir de agora, é acompanhar como será o comportamento de Paulo Gonet na frente do Ministério Público Federal. Evandro Cine. Exatamente, Bruno. É só durante a atuação que a gente vai conhecê-lo de fato. Obrigado pelas informações. Uma boa tarde para você. Já conversamos mais aqui ao longo dessa edição do 3 em 1. Ô Nelsinho, eu queria saber de você se a partir do currículo de Paulo Gonet dá para entender um posicionamento mais independente, pelo menos a partir das informações que temos até agora. Assim, o Paulo Gonet, é importante lembrar, ele foi primeiro colocado no concurso do Ministério Público do Distrito Federal. Não bastasse, foi primeiro colocado depois em um novo concurso, o de Procurador da República, do Ministério Público Federal.
E assim que assumiu, não foi assumir alguma vaga de procurador em determinado espaço do país, não. Ele já foi convocado para ser assistente na época, salvo engano, uma das maiores autoridades do Ministério Público Federal da história, o Sepúlveda Pertence, que depois veio a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele tem uma carreira nas aprovações dos concursos e na sua atuação como procurador da República de um currículo dos mais nobres, de primeira prateleira. Então ele traz isso, é importante para a sua carreira, e mais do que isso, ele tem uma personalidade que refletida exatamente nesse discurso, comedida, uma pessoa que fala nos autos, uma pessoa que fala por escrito. Então não é incoerente ele dizer que vai se afastar dos holofotes, dos palcos, porque ele tem isso como característica da própria carreira. Aliás, ele não estava na lista tríplice do Ministério Público, da Associação dos Procuradores, que era uma tradição, e isso diz também respeito à sua falta de atuação político-institucional, ou seja, não é alguém que fica querendo se relacionar bem, querendo se articular com os companheiros, não. Alguém que trabalha e tem currículo para isso. O Dávila costuma falar que essa lista tríplice é uma espécie de corporativismo ali dentro do Ministério Público Federal, né, Dávila? É isso mesmo. E só complementando o que o Nelson acabou de falar, o currículo e a atuação de Gonet no Ministério Público vem tendo essa coerência, dessa discrição, se atrelar às leis sem buscar o holofote. E o que o próprio presidente Lula falou, além de não buscar o holofote, também não busca as manchetes de jornal. E teve a coragem, por exemplo, recentemente, de votar contra a absurda cassação do deputado Deltan Dallagnol, que não havia nenhum fundamento jurídico, e ele teve coragem de dar o voto longe das manchetes de jornais e, evidentemente, olhando para os fatos daquela acusação leviana. Então, é uma pessoa que vai cumprir esse papel, vai trazer normalidade para a PGR, e sua conduta e coerência ao longo do tempo poderia inspirar outros membros do Judiciário a se expressar nos autos, a recuperar a discrição e se atrelar única e exclusivamente ao fazer cumprir a lei. Agora, Gustavo Segre, como é que você avalia o posicionamento do presidente da República pedindo, então, ao procurador-geral que ele não se submeta às manchetes de jornais e de TV, ao mesmo tempo em também que não se submeta a nenhuma autoridade? Isso já é esperado, na verdade, uma obrigação do procurador-geral da República. Mas quando ele faz essa relação com a mídia que lá atrás, né, tanto cobriu todos os fatos relacionados à Operação Lava Jato diariamente e aos fatos, inclusive, que acabaram resultando, então, na prisão de mais de 500 dias do presidente Lula lá atrás, que gerou toda essa situação, processos que tiveram reviravolta envolvendo também o ex-juiz Sérgio Moro, agora senador, que também corre o risco de ter a candidatura cassada. Já já a gente vai trazer esse assunto. É tanta informação envolvida nessa história que dá para a gente pensar muita coisa ali desse discurso do presidente da República, né? Com certeza, Evandro, mas eu ficaria com dois aspectos. Quais? E nenhum necessário desse discurso. Porque não vai ser por um pedido do presidente que o Gonet vai mudar o seu histórico, de não aparecer nas manchetes, de falar só nos autos. Sim. E de não ser uma figura pública ou expressiva através da mídia. Ou seja, já era uma pessoa reservada. Já era reservada. Então não é que o presidente pede, você que não era reservada, por favor, a partir de agora seja reservada. Se o Gonet tivesse a oportunidade de responder, faria: senhor presidente, o senhor sabe o meu histórico, porque eu nunca fui o que você estava me pedindo para não ser. Então não teria muito sentido. Mas eu gosto de uma diferença muito notável entre o que você pode e o que você deve. Você deve respeitar um farol, mas você não necessariamente pode respeitar, você pode furar. Então, a diferença sutil entre o que deve e o pode, é claro que o procurador-geral não pode se submeter a nada. Mas, na realidade, a promulgação exata da palavra correta seria não deve. Porque, mesmo não devendo, ele pode. E aí, essa questão do dever é o que deve primar pela resposta ou a conduta do procurador que a gente espera. Ô Nelsinho, o Bruno Pinheiro fez uma comparação ali com o ex-procurador-geral da República, Augusto Aras, que por muito tempo foi chamado de engavetador-geral da República. Em alguns momentos, algumas pessoas até o criticavam, colocando ele como um possível advogado-geral da União diante de engavetar esses processos. Como é que você viu esse momento da gestão de Augusto Aras, que inclusive saiu e foi pouco comentada, e agora os desafios que vêm para Paulo Gonet diante do que o seu antecessor fez? Acho que a maior diferença, a comparação é inevitável, exatamente porque
é o imediatamente anterior, o Augusto Aras, a maior diferença é exatamente na conduta do Aras de tentar personificar as decisões do Ministério Público. Foi assim, inicialmente com o ex-presidente Bolsonaro, queria o tempo todo se mostrar alguém de confiança, e a gente tem histórico a respeito disso, e depois com a mesma conduta com o atual presidente, o presidente Lula. A gente pode ver exatamente, como um exemplo claro, a manifestação dele naquela reunião que teve entre todos os governadores e os chefes dos poderes da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, naquela reunião em que ele fez um discurso até apaixonado, fora da frieza que deve pairar sobre a atuação do Ministério Público Federal. Então, Augusto Aras, ele teve essa característica de querer se aproximar demais dos presidentes. Tanto do Bolsonaro anteriormente, como do Lula nesse, e nem o presidente Lula deu bola para esse tipo de conduta, tanto que escolheu alguém com perfil totalmente oposto, que é o do Paulo Gonet. E Gustavo Segré, quando se mistura política com o dever, o que acontece? Já sabemos, um desastre, porque não faz aquilo que a Constituição está pedindo para fazer. Então, político é político, aspecto judiciário e a divisão dos três poderes que tanto defendemos tem que ser mantida. São independentes e necessárias essa independência para manter a República em pé. O Luiz Felipe Dávila tem um outro trecho aí da fala de Lula que ele menciona o seguinte, pessoal. É importante que o Ministério Público recupere aquilo que foi a razão que os constituintes enalteceram o Ministério Público. Garantir a liberdade, democracia, garantir a verdade. Não permitir que nenhuma denúncia seja publicizada antes de saber se é verdade. Senão, pessoas serão condenadas previamente. Muita gente não tem condições sequer de ser absolvidas. Eu prezo muito por isso. E até esse final, eu prezo muito por isso. O que o presidente da República preza deveria pesar para o Procurador-Geral da República? Olha, é importante a opinião do presidente, mas o que preza é a conduta do Procurador-Geral no cargo. E nesse sentido, como nós dissemos aqui hoje, ele é uma pessoa que tem enorme coerência na sua atuação jurídica, nas suas posturas públicas, em manifestar as suas opiniões única e exclusivamente nos autos. Esta serenidade, ela é fundamental para o país nesse momento, porque parte desse ativismo que nós sempre criticamos no 3 em 1 do judiciário é justamente quando invade a seara do outro poder, porque começa a dar uma interpretação política e não exclusivamente jurídica. Esse é o ponto da Procuradoria-Geral. E realmente esse histórico último da Procuradoria-Geral não é bom. Nós dissemos Janot, que também foi uma pessoa que criou um período muito conturbado na PGR, e depois Augusto Aras, como você já mencionou aí, o engavetador de processos, porque aquilo resvalava no Poder Executivo. Então, nós precisamos voltar até essa independência, essa atuação importante, porque a PGR, sim, tem um papel fundamental neste equilíbrio dos poderes. E eu espero que a PGR possa agora inspirar outros, vamos dizer, branches aí do nosso poder judiciário a agir da mesma forma, com a mesma serenidade e discrição. O Brasil precisa voltar à normalidade, e o jeito de voltar à normalidade é botar a bola no chão, começar a jogar cada um na sua posição e não invadir a seara do outro. Esse é o jeito para restabelecer a normalidade democrática. Parece brincadeira, mas o que mais nós desejamos hoje é a volta à normalidade para tentar acabar um pouco com essa polarização, esse radicalismo político que vem poluindo a qualidade da discussão política no Brasil. Ô Nelsinho, você enxerga que haja hoje uma anormalidade quando a gente olha para o judiciário? Não diria que há normalidade, mas nós estamos vivendo naturalmente um período de tensão entre as instituições, inclusive com falta de credibilidade da população em relação ao judiciário, não sei o que estou dizendo, nós temos pesquisas em relação a isso. Você entende que o ativismo está um pouco acima também? Claro, muito por fruto do ativismo judicial, e essa não é uma crítica de direita ou de esquerda, não, a gente tem juristas importantes da esquerda, inclusive, o próprio Lênio Luiz Streck, que já foi cotado pelo próprio governo do PT, na época da Dilma, para ser um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem essa crítica muito contundente ao ativismo judicial constante na Suprema Corte e, claro, que reverbera em todo o judiciário nos outros tribunais, no STJ, nos tribunais regionais federais, nos tribunais de justiça, que é um desapego ao que está escrito na lei, na Constituição, né? É pouco positivista essa atuação, como a gente pode dizer, seria uma atuação de se valorizar os princípios
em detrimento do que diz a letra da lei. E essa é uma conduta que, infelizmente, está muito presente no nosso judiciário e que provavelmente vai continuar exatamente com essa composição que a gente tem hoje. Segre, você acha que a postura do Procurador-Geral da República pode influenciar de alguma forma nos ministros do Supremo Tribunal Federal? Nesses ministros, com certeza não. Não. Pode, de alguma maneira, dar um vínculo de uma observação, de um ponto que talvez eles não consigam enxergar, mas as funções são diferentes. A Procuradoria-Geral da República representa o povo e, de alguma maneira, é quem toma a iniciativa da acusação. Os ministros estão para fazer o julgamento. O problema é quando se confundem essas funções ou esses papéis. Aí não dá certo o resultado. Mas eu tenho expectativa de que o Gonete vai fazer um bom trabalho. Me parece que, pelo seu histórico, fala, o seu currículo fala e dá a sensação de que vai ser uma nova e melhor etapa da Procuradoria-Geral da República. Quer complementar algo, Dávila? Concordo plenamente. Acho que a Procuradoria-Geral da República vai trazer uma normalidade que nós esperamos aqui que comece a contaminar um pouco os outros poderes. A volta da normalidade na Procuradoria-Geral da República é uma excelente notícia e é uma primeira iniciativa para restaurarmos a normalidade entre os três poderes.